Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Clínica de Psicologia Viver com Qualidade. Sou Rose, psicóloga, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês discutindo assuntos sobre saúde mental, psicológica e sexual. A nossa live estava acontecendo, mas aí ela caiu, não sei o que houve, então estamos retomando aqui a nossa conversa. E para isso, eu vou convidá-la para que ela ingresse aqui na nossa conversa. Vamos só aguardar um instantinho para que a conexão esteja aqui. Oi, minha amiga, estou de volta. Nossa, as nossas lives são sempre assim, emocionantes, né? Sempre com aventura, senão não tem graça. É porque acaba, acho que tanta gente querendo entrar e participar que congestiona o trânsito, né? Derruba a nossa live, ai, tô me sentindo. Então vamos retomar, então deixa eu começar de novo. A nossa live hoje é dedicada, né, a segunda live dedicada no meu perfil sobre o mês da mulher, que tem o título Menopausa, pausa nos hormônios, mas não na vida, e a Jaque, a ginecologista, que sempre está aqui comigo, acompanhando, minha parceira, amiga, acompanha sempre nessas lives ginecológicas, né, Jaque? Então, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigada. A Rejane nos diz, é que vocês são perfeitas juntas. Deve ser mesmo, né? Show, as performances. Com Então, certeza. Jaque, vamos lá, retomando o que a gente estava falando, né? Você estava nos explicando o que é menopausa. Menopausa é, na verdade, uma data que a gente tem como uma avaliação retrospectiva. É a última menstruação que a mulher tem na sua vida reprodutiva. E a gente só pode considerar essa última data após um ano de não menstruação. Então, a gente só pode dar esse diagnóstico que a paciente teve uma menopausa, uma última menstruação, depois de um ano que ela para totalmente de menstruar. Esse período que vai depois dessa menstruação é que a gente chama de climatério e que Uhum. vai ser bem prolongado a depender da idade da paciente. Uhum. E aí, assim, quais são os sintomas, já que característicos que a mulher precisa ficar atenta para procurar o ginecologista? A partir dos 35, 40 anos, ela já pode começar a apresentar alguns sintomas que muitas vezes não consegue correlacionar com o ciclo menstrual em si, mas que o ginecologista que está mais atento pode perceber. Então, ela pode começar a ter irritabilidade, insônia, muito nervosismo, o ciclo menstrual começa a ter um pouquinho de irregularidade, ciclos mais longos ou mais curtos, né? Começa a ter mais sintomas de TPM nesse período menstrual, fica mais, retém mais líquido, tá? Então, são coisas que não dão para a gente perceber muito e correlacionar com essa fase. É nesse período também que, por conta dessas alterações hormonais e que vão afetar o seu estado emocional, ela pode ter mais predisposição a desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, e são derivadas da falta do estrogênio, que é o Uhum. hormônio que controla a nossa ovulação, nossa fertilidade, e que pode interferir em várias áreas da vida. Eventualmente, ela pode sentir aquelas ondas de calor, mesmo que ela menstrue, mas essas ondas são, às vezes, muito próximas ao período menstrual, né, que ela vai estar percebendo mais, e isso vai, aos pouquinhos, ficando mais frequente. Outra coisa muito frequente é o cansaço, a perda do interesse sexual. Algumas vezes, essas pacientes começam a perceber uma diminuição na lubrificação vaginal, dificuldade de sentir prazer na relação, podem também perceber um pouquinho mais de desconforto, de dor.
Então, são sintomas muito discretos que você não consegue muito conectar com essa fase de perimenopausa, que é justamente esse período antes, que antecede essa última menstruação. E uma pergunta que sempre me fazem, Jaque, é se a data do início dos sintomas da menopausa tem a ver com a menarca, que é a primeira menstruação. Tem algum tempo para algumas mulheres ou para outras? Qual é a média, mais ou menos? É possível fazer isso? Que ela vá ter de anos de menstruação, não. A gente sabe que as mulheres podem menstruar a partir dos 11 anos. Hoje a gente vê mais, observa que as meninas estão menstruando até um pouco mais cedo, 10 anos e meio, e por volta dos 45, 50 anos elas param a menstruação. Porém, aquelas mulheres que demoram de menstruar, elas podem parar, inclusive é o inverso do que se pensa. Quem demora mais de menstruar, pode acontecer de parar de menstruar antes, porque isso pode revelar uma insuficiência ovariana. Quer dizer, o ovário pode não ter condições de fazer com que ela menstrue por mais tempo e entre em falência antes da época prevista, que seria em torno de 40, 45 anos. Tá? Mas a gente não tem como definir, eu menstruei com 11 anos, eu vou com 40 parar. Não é bem assim. Cada pessoa tem a sua característica, a gente tem que levar em consideração também as características familiares, porque tem famílias que as mulheres menstruam mais cedo e terminam de menstruar mais tarde, né? Então vai muito de cada família, de cada perfil, de cada pessoa, para se ter esse quadro de menstruação, né? Desse período de menstruação. Aí tem a ver com o estilo de vida também, né? Porque como a pessoa, como a mulher, no caso, foi se cuidando, os cuidados com a saúde ao longo da vida. Você mencionou a questão dos aspectos psicológicos, né, relacionados a esse período. E aí é uma questão bem importante, porque a gente vai considerar os impactos que essa nova fase na vida da mulher vai significar para ela, né? E aí é que está a grande questão, porque nós vivemos num mundo, né, em que há prioridade ou se prioriza, né, a juventude como sinônimo de beleza, de bem-estar, de valorização da mulher. Então, quando a mulher inicia esse processo da menopausa, o que vai acontecer? Ela está no processo de envelhecimento. E aí é o grande ponto que causa um impacto direto na autoestima da mulher, né? Porque até então ela é vista ou se cuida para manter-se jovem, manter-se atraente, manter-se sensual, manter-se sexy dentro do estereótipo do que é considerado belo e atraente dentro da nossa cultura como um todo, mas não aqui, especialmente no Brasil. E aí, quando se chega nessa fase que começa a apresentar esses sintomas que você mencionou, a primeira coisa que vem é: estou ficando velha, portanto, estou começando a ficar desinteressante, não serei mais atraente, o meu parceiro ou a minha parceira vai deixar de se interessar por mim, eu não vou ter mais uma vida sexual agradável, satisfatória, então eu vou passar a ter uma vida menor. Então, o que está acontecendo comigo? Eu começo a me sentir em decadência, né? A mulher começa a sentir que ela vai tendo perdas, porque, é claro, o corpo, né, começa a funcionar de uma outra forma. E essa outra forma não está mais no controle dela. Então, o que acontece? Ela vai perdendo essa habilidade. Com isso, ela vai tendo outras perdas, né? Quando ela vai olhar no espelho, ela vai ver um corpo que já não é mais aquele de 5, 6 anos atrás. Vai haver um ganho de peso, vai haver uma gordurinha ali no lugar que não existia. E aí isso vai refletir na autoimagem. Como essa mulher se sente diante do espelho, né? E vai refletir também na sua autoestima. E aí isso vai contribuindo para que essa mulher vá se sentindo menos importante, com menos valor,
né? Menos valorizada. E isso vai repercutir nas suas relações, ela vai repercutir na relação com ela e na relação que ela tem com as outras pessoas e com as suas parcerias. Então, isso pode sim desencadear, né? Episódios depressivos, episódios de ansiedade, porque essa mulher passa a não ser mais, sentir mais aceita, né? Ela passa a ser vista como alguém que não tem mais importância. Um outro ponto também bem interessante disso é que a identidade da mulher está muito atrelada à maternidade, né? O que é isso? Então a mulher ela é reconhecida socialmente quando ela está produzindo filhos ou ela está ainda sendo capaz de gerar filhos. Quando a gente chega na menopausa, o que acontece? Cessa a capacidade reprodutiva. Portanto, essa identidade feminina, ela também vai entrar em atrito, porque se aquela mulher se via como alguém produtivo, útil, dentro do conceito de maternidade, isso passa a não existir mais. Então, são vários aspectos que vão contribuindo para que ela vá se sentindo cada vez com menos importância. E é isso que vai desencadear, possivelmente, vai desencadear esses episódios de tristeza que podem gerar um quadro, um episódio depressivo, a ansiedade aumenta porque ela vai tendo perdas, né? Aquele corpo ela não reconhece mais como dela, né? Ela vai perdendo a perspectiva de o que ela vai fazer da vida dela dali por diante, né? Então é muito importante que a gente trabalhe com essa mulher, ressignificar a vida dela a partir desse momento que ela está vivendo. Porque, de novo, a gente está considerando dentro da nossa cultura envelhecimento como decadência, né? Como derrota, como algo que é feio. Falar em envelhecimento, falar em velho é ser ofensivo, né? É humilhar o outro. Então, isso tudo vai colaborar para que, quando a mulher não consegue reconhecer os impactos que isso tem nela, isso vai ficando ali dentro, machucando, incomodando, e aí ela vai tendo mais dificuldades e atrapalha, inclusive, a procura por um médico, né, um ginecologista, para saber o que está acontecendo com ela naquele momento, né, Jaque? É interessante que você falou isso e eu percebi, ainda hoje à tarde, eu atendi uma paciente de 44 anos que já vem com mais de 2 anos com alguns sintomas, irregularidade menstrual, e a queixa principal dela é essa falta de libido, essa dificuldade de lubrificação, e ela sequer consegue verbalizar isso porque ela acha, como você falou, que ela está envelhecendo. E é uma mulher jovem, bonita, malha bastante, tem uma alimentação bem balanceada, mas ela não tem ainda coragem de comentar essas questões com alguém da família, as irmãs mais velhas, as amigas que já estão passando por isso, porque ela ainda não internalizou de que ela está numa nova fase da vida e aquilo para ela tem incomodado muito. E realmente ela tem se esquivado até de estar com parceiro porque ela acha que ela já não vai ser uma mulher, não vai ter aquele vício. Então, tanto que ela me procurou, já é paciente já muito antiga, mas essa queixa dela foi a primeira vez que aconteceu e que ela quer resolver logo porque ela não quer entrar no processo de envelhecimento. Então, aí é que entra o papel do ginecologista de estar atenta a essas alterações e, caso ela ainda não tenha necessidade de fazer uma reposição hormonal, a gente dá a ela opções de outras coisas que ela possa estar utilizando para melhorar esse bem-estar, preservar essa lubrificação vaginal, o desejo, a vontade, né, de ter relação, essa lubrificação e sentir prazer. E foi o que a gente fez, a gente aproveitou. Ela não tem ainda necessidade de fazer uma reposição hormonal clássica, mas ela tem, a gente lança a mão de alguns métodos
não hormonais que vão estimular essa lubrificação. E hoje a ginecologia regenerativa tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer que melhoram a lubrificação sem a pessoa precisar nada de usar medicamento, tá? O laser vaginal, a radiofrequência vaginal são técnicas que não são umas técnicas muito recentes, já existem há muitos anos, e que podem contribuir demais para essa qualidade de vida da mulher, preservando a parte sexual, né? E ela se sentir assim ainda no seu vício, né? Podendo estar desfrutando dessa sua sexualidade de uma forma ainda prazerosa, sem conseguindo contornar essa situação, começando a vivenciar e a perceber que é uma nova fase, mas que não é uma fase ruim. E aí eu gosto muito de explicar que, apesar de ela não ter mais a fertilidade, não poder engravidar, mas hoje ela fica numa situação de vantagem também. Olhar o lado positivo, porque apesar de ela não ter filhos, mas ela vai poder ter relação sexual de uma forma mais leve, despreocupada até dessa possibilidade de engravidar, né? E que isso vai permitir a ela uma vida sexual muito mais tranquila. Então, quando a gente começa a mudar a ótica dessa situação, a gente consegue amenizar muito sofrimento. Isso. Né? Mostrar que ela tem uma possibilidade de vida, e a gente tem que considerar que hoje a expectativa das mulheres é bem mais longa, ela está aí na faixa de 80 anos, e se essa mulher entra no climatério aos 40, 45, ela tem pelo menos 35 anos ainda de vida, e que o ginecologista, o psicólogo, tem um papel fundamental em promover qualidade de vida para essa mulher, para ela passar os próximos 30, 40 anos tendo qualidade de vida, continuar a ter as suas atividades, preservar a sua memória, prevenir de Alzheimer, de uma fratura por causa de osteoporose, manter sua atividade. Eu conheço muitas mulheres que com 75, 80 anos ainda têm uma atividade bastante intensa, e fazer com que ela tenha essa oportunidade de vivenciar a sexualidade de uma forma bastante prazerosa. Né? Exato. O que a gente está colocando aqui, que é importante de compreender, né, Jade, é que a menopausa, assim como a menarca, é uma fase de transição na vida da mulher. Né? Então, são etapas que toda mulher vai vivenciar. Tá? Não adianta você querer adiar, não adianta você querer deixar para trás, ignorar. É um fato. Mas a questão é como que se lida com esse fato, né? Porque quando se fala na menarca, se fala, a menina agora é mocinha, olha que legal, apesar que isso tem outras questões ali envolvidas. Mas tem é mais enaltecido, é elogiado, é aplaudido. Ao contrário de quando a gente está falando da menopausa, né? Quando a gente está falando da menopausa, a gente está falando que a mulher vai para uma categoria, né? Ela é colocada num lugar sem tanto glamour, sem tanta beleza, né? E aí vem todas essas questões que a gente está falando, porque ao longo da vida desta mulher, nós, né? Vamos aprendendo, vamos interiorizando esses conceitos que a gente está colocando aqui de beleza, de juventude, de atividade, de atração, de sensualidade, de beleza, tudo isso vai sendo construído dentro da gente de uma forma muito imposta, né? E a gente muitas vezes adoece justamente por não corresponder a esse estereótipo. E na menopausa isso acontece com muito mais evidência, porque de fato as perdas estão ali presentes, né? É um funcionamento diferente daquele que você tinha 5, 6 anos atrás, né? Você vai precisar adotar outros comportamentos, por exemplo, o metabolismo muda,
né? Então você precisa se alimentar de outra forma, né? Então você vai construindo outras condutas que até então você não precisava se preocupar. Só que isso não é entendido como é uma transição, é uma nova etapa da vida da mulher e que ela vai se adequar a isso para que ela envelheça bem. Aí pega. Porque quando a gente fala em envelhecer bem, não, essa palavra ela tem que ser banida das nossas conversas, né? Porque parece que você está falando assim, nossa, agora está decretado que eu sou uma pessoa que está em decadência. Não é decadência, mas o corpo é outro, Uhum. né? Isso é Exato. muito doloroso para as mulheres compreenderem, né, Jaque? E interessante que eu vi essa semana que assim, a classificação de velhice está mudando. Então, hoje, a pessoa é considerada adulto até os 60 anos. Dos 60 anos aos 70, ela é um adulto maduro. E acima dos 70 anos, aliás, 75 anos, é que ela é considerada velha. Então, as mulheres de 40 anos, e a gente tem visto isso na mídia de uma forma mais intensa, que mostrando as mulheres de 50 anos, dos anos 90, 80, são totalmente diferentes das mulheres de 50 anos agora. Mulheres de 60, dos anos 80, com as mulheres de 60 anos agora, são pessoas totalmente diferentes. E eu sempre tenho o costume de dizer às minhas pacientes que nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Não é fazer dieta. Na verdade, a gente tem que se readaptar com o que a gente come. Então, à medida que a gente envelhece, a nossa necessidade de alimento cai. A gente precisa de proteína, mais de proteína do que carboidrato. Então, a gente tem que redimensionar essa alimentação. Ao mesmo tempo, como a gente tem uma queda no metabolismo, nós precisamos ter mais atividade física que gaste energia e que produza músculo, né, em torno de 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física resistiva. Aí entra aquele tipo específico de atividade, que é a musculação, para que essa musculatura seja trabalhada numa intensidade que ela, pelo menos, se permaneça forte, estável, porque isso vai ativar a memória, vai ativar equilíbrio, vai ativar toda a sustentação do corpo, né? Então, nesse período, nós temos que produzir mais energia, gastar mais energia do que a gente consome, para que haja esse equilíbrio. Né? Então, nossa necessidade de sono reduz com o tempo. Então, eu vejo algumas pacientes queixando que tem insônia. E aí eu começo a perguntar, que horas você deita? Ah, eu deito 10 horas. Mas você acorda que horas? Ah, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. E antes? Ah, eu deitava 10, acordava 8 da manhã. Eu sempre digo a elas, não, isso não vai continuar. A tendência é você dormir um pouco mais tarde, acordar mais cedo, de uma forma natural. E se a gente for comparar um adulto de 50, 60 anos, a quantidade de sono dele é quase a metade, menos da metade de um bebê recém-nascido, que são em torno de 18 horas por dia. Então a gente vê e tem que começar a mostrar que essa modificação é natural, é esperada, tá? A nossa necessidade de alguns tipos de exercícios são importantes para manter essa homeostase, esse equilíbrio do corpo e facilitar que a gente não entre nessa decadência, né? Então, o exercício resistivo, ele é bom para o coração, ele ajuda a controlar a pressão, melhora o sono, melhora inclusive a libido, a vontade de ter relação e o prazer, porque a pessoa que faz atividade física, ela produz testosterona no músculo, mesmo que não faça a reposição hormonal. Então, os estudos já mostram que a qualidade de vida vai ser proporcional à longevidade dessa pessoa. E a qualidade da longevidade também está relacionada à força muscular que ela tem nas pernas. E isso foi um estudo que saiu agora, acho que em outubro, novembro do ano passado, é um estudo muito recente,
mostra que as pessoas que têm uma força muscular nas pernas maior, ela tem tendência a viver mais, porque as pessoas idosas, quando ela não tem muito força nos membros inferiores, ela pode estar mais sujeita a tomar uma queda, a se desequilibrar. Então, tudo isso é longevidade, é qualidade de vida, né? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes para poder também passar para as pessoas que não é à toa que a gente fala, tem que fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar. Eu não gosto nem de muito de usar a palavra dieta, porque já passa a ser considerado sofrimento. Eu não vou poder comer muita coisa. E não é assim. Você pode comer, mas comer com moderação, contanto que também você coma outros alimentos que vão equilibrar a sua dieta, né? E fazer atividade física. Pode fazer musculação 3 vezes por semana, mas se gosta de fazer pilates, fazer caminhada, andar de bicicleta, ótimo. Ela vai complementar a sua atividade, mas o fundamental é a musculação, porque vai trabalhar todos os grupos musculares de uma forma mais homogênea, fazendo com que toda a musculatura do corpo seja trabalhada e tenha a sua finalidade, que é manter a saúde, tá? Você utilizou uma palavra, Jaque, que eu compreendo como principal nesse processo, que é naturalização, né? É isso que, quando a gente fala do processo de compreender como o nosso corpo funciona em cada etapa, em cada fase da vida, a gente vai naturalizando a nossa existência e vai se adequando e se ajustando a isso, as demandas que o nosso corpo vai solicitando, né? Então não adianta querer mudar o ritmo do nosso corpo, a gente vai brigar e vai perder mesmo, né? Então a outra coisa é o que você está colocando, é a qualidade de vida. Então não é deixar o corpo sem, porque o corpo não foi feito para ficar parado, isso é básico, né? E desde a criança, do adolescente, o adulto, o velho, não importa. O corpo, ele precisa se movimentar, né? E essa movimentação é que vai dando vitalidade, que vai dando vigor, que vai dando essa disposição. Então, se a gente compreende que é adequar, ajustar a cada fase da vida esse movimento, né? Esse corpo trabalhando, esse corpo se mexendo, ele vai estar sempre produzindo bem, trabalhando bem. Isso é muito mais simples do que a gente imagina, porque aqui a gente está colocando a estética como segundo ponto, né? O que distorce essa situação é colocar a estética em primeiro, que aí é forçar o corpo a ser aquilo ou ficar de um jeito que ele não ele não consegue mais ser aquilo, né? Então não adianta uma pessoa de, sei lá, 50, 60 anos querer ter um corpinho, de uma moça de 20 anos, né? Enfim, não é a mesma estrutura mais. Você pode ter um corpo muito bonito, né? Com 50, 60 anos, 70, 80, não importa. O que eu estou colocando aqui é da gente fazer essa adequação, esse entrosamento, né? Daquilo que o nosso corpo está podendo ser naquele momento, do que a gente pode melhorar. Né? Melhorar no sentido da qualidade, porque o que nos machuca dentro dessa sociedade que a gente vive é o vínculo à estética, né? É a supervalorização estética. Então isso é que nos adoece, porque é impossível corresponder a isso, né? Existe uma Gisele Bündchen no mundo, né? Existe uma Sabrina Sato no mundo, né? Não existirão outras mulheres com esse mesmo biotipo e que vão ter esses corpos que a gente está falando. Então, e aí vem uma outra questão, da objetivação da mulher, de olhar a mulher somente como um corpo, né? Não olhar quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa está dizendo, o que aquela pessoa está sentindo. Então, é muito, muito importante que a gente questione isso, né? Vá desconstruindo essas crenças que foram durante muitos e muitos anos, não é só da nossa existência, anteriores a nós, né? Que continuam
exigentes e nos impondo a ser quem não somos, né? Assumir um cabelo branco, assumir um cabelo branco, né? Que existe isso. Hoje em dia tem essa questão de falar, nossa, mas você tá, nem parece a idade que tem. É. A pessoa nem percebe o quanto que ela está sendo preconceituosa ao dizer uma coisa dessa, né? Você falou uma coisa interessante, que a gente vê muitas vezes a mulher querendo mostrar uma coisa que ela não é. E eu vejo algumas pacientes que têm aquela coisa de eu preciso pintar o cabelo, porque eu não quero parecer velha. E eu digo sempre, mas quem diz que hoje cabelo branco quem tem cabelo branco é velho? A gente vê as mulheres fazendo luzes platinadas e até me perguntaram outro dia se eu tinha feito, eu disse, não, isso aqui é o meu natural, há muitos anos. E quando eu parei de pintar o cabelo, eu já tenho uns 5 anos, eu fui muito criticada por colegas, inclusive. Ah, mas você devia pintar. Eu disse, não, eu não quero, eu não gosto, eu estou cansada, eu quero o meu natural. E isso foi muito cansativo para mim, para eu ter que estar reafirmando isso o tempo inteiro. As pessoas tentando me convencer de que eu tinha que ser diferente. Mas não é que eu tenho um rosto mais jovial que eu tenho que manter meu cabelo claro, né? Eu já estou assim na contagem regressiva de fazer 60 anos e estou assim achando ótimo, porque é uma fase da minha vida que eu estou muito bem. Melhor até do que quando eu tinha 30, 40 anos, mas assim, minha vitalidade, minha disposição, meu sono, minha produtividade está sendo muito maior do que há alguns anos atrás. Então, isso mostra que as pessoas se veem ao longo da vida fazendo esse cuidado, não vão perder tanto. E é isso que eu digo, a gente tem que pegar as pacientes jovens e dizer, cuide da sua saúde, cuide do seu hábito alimentar, cuide da sua atividade física, da sua higiene do sono, para que você mantenha isso por muito tempo, né? E você mantém isso uma coisa bem mais prolongada, porque você está trazendo de lá de trás. Então, se você bebe, se você fuma, se perde muita noite, né, se é muito desregrada com os alimentos, é claro que você vai colher os frutos que você está plantando. Mas que você tendo um comportamento, uma vida organizada, harmônica, você consegue manter isso por muito tempo. E eu tenho muitas pacientes já com 70, 80 anos, que inclusive mantêm uma vida sexual saudável, né? E a gente vê que muitas vezes a mulher que está na perimenopausa, menopausa, é a primeira queixa, mas eu não tenho vontade. Mas vamos fazer outras coisas que possam, aí entra a possibilidade de se fazer a reposição hormonal, né? A atividade física já vai preservar, até porque a atividade física vai fazer você produzir endorfinas, que vai lhe dar um bem-estar, você vai começar a perceber a diferença do corpo. Olha, eu já estou conseguindo perder uns quilinhos, minha barriga já está ficando mais chapadinha. Então, tudo isso gera autoestima, melhora na autoestima. Tá? Agora, Exato. a gente tem sempre que dizer que a pessoa tem que começar de cedo, da infância, inclusive, para que depois não seja mais difícil correr atrás do prejuízo, né? Mas Nossa amiga Vanusa diz assim, consegui chegar a você e suas maravilhosas. Maravilhosa você, Vanusa. Beijo, beijo. Já que tem e você está falando uma questão bem importante relacionada a esse conceito que a gente estava falando agora há pouco, de perder, né? A gente precisa compreender que perda, o que de verdade está sendo perdido ou transformado? Será que a gente não está entendendo que existe aqui uma mudança esperada, que é natural ao corpo, né? Que haverão alterações, né? E que a gente vai se refazer a partir disso, né? Então, se a gente colocar em termos de perder, e vai considerando e pontuando como se sente na perda, né?
vai ser muito difícil criar uma expectativa ou uma perspectiva de que é uma nova fase que começa. Sim. Né? Então, é muito importante a gente colocar as palavras e entender o que elas estão trazendo, que conceitos que elas estão ali implicando. Porque quando a gente está falando dessas perdas, a gente está associando isso a esse estereótipo que a gente está aqui desconstruindo, de que a mulher perdeu a beleza, a mulher perdeu aquele corpo jovem, a mulher perdeu a beleza, a mulher perdeu a atração sexual. Não, ela não perdeu. Não, ela não está perdendo, ela está transformando isso. Né? O conceito de beleza é subjetivo, não é determinado, não tem que ser daquele jeito. Existem várias formas de belo, né? E cada um tem a sua maneira de ser belo. Então, isso é importante a gente considerar nesse momento, nessa fase da vida da mulher, porque senão ela vai ficar olhando, nossa, mas aquela mulher, e tem algumas pessoas na mídia que prestam um desserviço nesse caso, né? Que vão lá, mulher de 60, 70 anos, que mostra aquele corpinho que não tem uma gordurinha, 2% de gordura, aquilo ali não é esporádico a palavra, é excepcional. Né? Porque a maioria das mulheres não alcança isso, não tem isso, não consegue chegar nisso. Né? Então a gente precisa trazer a realidade, a gente precisa trazer o que realmente acontece para que essa mulher, dentro daquilo que é possível para ela, haja e ela se sinta bem. Né? É isso que a gente está trazendo aqui. E você falou uma coisa interessante, que tudo bate no conceito cultural. Porque se a gente for analisar, inclusive, as pinturas do início do século passado, as mais vistosas eram de mulheres mais gordinhas, que tinham a sua sensualidade. E esse padrão de beleza, em algumas regiões, ainda persiste. E eu passei por uma situação alguns anos atrás que eu achei interessante. Eu dei muita risada. Eu estava numa cidade bem pequenininha do interior e uma pessoa chegou para mim e disse assim: Ah, você é a doutora Jaqueline? Eu disse: Sou. Aí eu estava sentada com o braço apoiado na cadeira da frente, ela alisou meu braço. Coitadinha, tão bonitinha, mas tão magrinha, tão acabadinha. Porque na região, a mulher magra é uma mulher acabada. Aí ela conhecia meu marido também, disse: Ah, ele está bonito, gordo, luzido. Quer dizer, tudo é a questão da época, do padrão de comportamento que se tem, né, naquela sociedade. E hoje, nessa mesma cidade, depois de quase 30 anos, eu percebo, eu ainda tenho muitas pacientes de lá e que já pensam diferente. Não, a pessoa engordou, já deixa de ser o padrão de beleza ideal, já começam a ser criticadas, questionadas. Então, tudo é o momento da história, é o momento daquela sociedade que faz todo esse padrão de beleza, padrão de comportamento, de exigências para que aquela mulher ou aquele homem se enquadrem e se comportem dessa forma. Então, hoje a gente vê que a gente, graças a Deus, está começando a despertar as mulheres para aquela questão de que todo padrão, todo corpo é bonito, qualquer que seja, todo mundo tem a sua beleza, tá? Tem alguma coisa em si. E eu vejo já muitas meninas que são mais cheinhas, que despertam, sabem, se convivem bem com aquilo, e tudo bem, cada qual vai ser diferente da outra. E a gente tem que começar a aprender a lidar com essas diferenças, a lidar com essas características muito pessoais. Né? Então, isso a gente tem que desmistificar. Você está trazendo a questão cultural, né? Isso é tão importante, porque o ser humano é um ser social, né? Então, o ser humano, homens e mulheres, independente do gênero. E aí, a gente está, em algumas culturas, né? A mulher que chega dos 50, 60 anos, ela é valorizada pela sabedoria, pelos ensinamentos que ela proporciona, né? Por
aquilo que ela pode oferecer à comunidade. Então, como é importante a gente também levar em consideração como somos afetadas pela cultura na qual estamos inseridas e como é importante desconstruir esses conceitos, porque eles vão de fato nos fazer sofrer e nos adoecer, né? Uhum. A Vanucci nos coloca aqui: o homem na nossa sociedade, mesmo com barriga e cabelo branco, é charmoso por conta da cultura. Exatamente. Exatamente isso que a gente está trazendo aqui, né? Uhum. O homem mais velho, né? Ele traz esse conceito da sabedoria, da inteligência, da segurança e Experiência, né? isso. Enquanto que a mulher não, a mulher ela passa a ter menos importância e menos valor. Já que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto tão controverso que é a reposição hormonal, né? Uhum. É indicado para algumas mulheres, é indicado para outras, Uhum. né? O hormônio bioidêntico, conta um pouquinho disso para a gente. A reposição hormonal é dar à mulher aquilo que ela já produz para que ela se mantenha bem por um período maior. Como eu falei que a expectativa da mulher aumentou para 80 anos, a gente tem que fazer de tudo que ela tenha qualidade de vida até chegar nessa data. Então, muitas vezes, ela precisa repor o que ela não está produzindo mais, que seria estrogênio, progesterona e testosterona. O estrogênio e a testosterona vão aumentar essa disposição, a energia sexual, a libido dessa mulher, facilitar essa mulher ter uma relação prazerosa e, ao mesmo tempo, a progesterona, que também é um hormônio igual ao que a gente produz, ela vai manter o equilíbrio hormonal, o equilíbrio emocional dessa paciente. Então, melhora a irritabilidade, melhora o sono, melhora a disposição. Por quê? Porque ela vai fazer aquele equilíbrio. Tem pacientes que vão poder usar e tem aquelas que não vão poder. Paciente que tem história familiar de câncer de mama, então a gente já faz um pezinho atrás, porque ela pode no futuro desenvolver um câncer de mama. Pacientes que têm história de varizes, aí tem que ser avaliado com muita calma. Pacientes que têm história de trombose, um diabetes descompensado, uma hipertensão muito descompensada. Então, tudo isso tem que ser avaliado para ver se vale, se o risco compensa, né, o benefício compensa o risco. Por isso que eu digo sempre que a reposição hormonal é extremamente individualizada. Uhum. Mas aquela paciente que não pode usar os hormônios bioidênticos, que são idênticos ao que a gente produz, essa paciente ainda tem algumas opções. Nós hoje temos os fitoterápicos, tá? Que são substâncias originárias de plantas que têm um efeito semelhante ao hormônio, melhorando toda essa sintomatologia, e mesmo aquelas que não podem, por algum motivo, usar esses fitoterápicos, nós hoje conseguimos usar os antidepressivos, os ansiolíticos, que vão diminuir bastante esses sintomas, principalmente de fogacho, de insônia, equilibrar essa paciente emocionalmente e tentar mudar esse estilo de vida para ajudar ela a ter essa qualidade de vida que a gente tanto fala. Tá? Hoje existem várias formulações no mercado. Eu tenho preferido usar os bioidênticos, porque, no final das contas, pelos últimos estudos que a gente tem visto, os efeitos colaterais são menores, né? Então, a gente consegue modular uma dose mais específica para cada pessoa, né? Algumas formulações que já vendem prontas na farmácia têm aquela dose padrão, então às vezes fica um pouquinho mais difícil de ajustar, mas hoje com as farmácias de manipulação a gente tem várias formas de dosagens diferentes para esses produtos. Eu sou uma defensora da qualidade de vida das mulheres e da reposição hormonal, porém com responsabilidade, com muita ética e com muito cuidado, porque para se fazer tem que ter todo aquele aparato, fazer mamografia preventivo, ver como é que está a pressão, os outros hormônios clínicos, para que ela possa desfrutar desse tratamento de uma forma saudável, sem risco, sem sustos de última hora. Tá? Mas eu acho que se a mulher pode fazer isso,
ela deve fazer, porque melhora muito a qualidade de vida, melhora a autoestima dessa paciente. Eu brinco com minhas pacientes que eu digo que a gente sai daquela fase de ver o mundo em preto e branco e volta a ver o mundo colorido, né, Rose? E isso é importante para valorizar essa paciente. E às vezes a gente pega aquela paciente que está muito depressiva, muito chorosa, e faz a reposição hormonal. Quando chega assim, 3 meses depois, é outra pessoa, a pele está diferente, o cabelo está diferente, até o jeito dela se sentar, de andar, é totalmente diferente. Isso não tem preço, não tem assim nada que pague ver uma mulher se sentir bem novamente. Né? Mas é muito importante. Isso que você está falando me faz pensar como é muito delicado, né, para nós mulheres, essa questão do medo de envelhecer, né? O que que significa esse momento da vida, além de tudo que a gente está trazendo aqui, mas do que a gente vai deixar de fazer, né? E é justamente o que você está falando, com a reposição ou com os cuidados, não necessariamente com a reposição hormonal. A reposição é um dos cuidados, mas com atividade física, né? Com alimentação, com o tratamento, seja psicológico, seja ginecológico, com toda a assistência que nós temos condições ou podemos receber, como esse medo do envelhecer vai perdendo força, né? Como a gente vai aproveitando e vivendo essa fase de uma outra forma, e ela se abre de uma maneira inédita, importante, de diferente. O que diferente na minha vida eu vou conseguir fazer hoje? Minha vida não acabou, né? O que acabou é a minha capacidade reprodutiva, né? Se eu tive filho, se eu não tive, enfim, são outras questões. Mas isso encerra, mas outras coisas se abrem, outros caminhos se abrem. Então, é importante a gente entender que ciclos vão fechando e ciclos vão se abrindo. Porque senão, se você ficar olhando só de perdi, acabou, aí realmente fica sem graça. E é importante a gente levar em consideração o sentido, né? Que sentido a minha vida vai ter hoje, né? O que eu vou buscar hoje para mim? O que eu quero viver hoje na minha vida, né? Muitas mulheres relatam que não ter mais o ciclo menstrual é um livramento, né? Nossa, como é bom, como é gostoso não ter mais aquilo, né? E aí tem outras situações que a pessoa está vivendo que são de alegria, de contentamento. Então é isso, né? A gente precisa compreender essa fase da nossa vida como o que está acontecendo agora, o que de diferente vai vir, né? Que desconhecido é esse que eu vou desbravar, né? Que aventura agora eu vou vivenciar. Então, isso a gente não aprende. Né? Isso não aprende. A gente aprende que quando chegou na menopausa, acabou, você não tem mais nada, você não quer mais nada na vida, seja o que você já conquistou, não tem mais chance de nada, né? Então, e é isso que a gente está aqui mostrando, não é isso, né? A gente está vivendo outro tempo, outras possibilidades, e é isso que a gente está deslumbrando nesse momento, né, Jaque? E é interessante que a mulher não pode parar de sonhar, de ter planos para o futuro. Eu sempre dizia assim, meu Deus, eu vou chegar aos 60 anos, eu acho que eu vou ser uma velha. Eu estou chegando aos 60, eu disse, gente, agora eu estou começando, meu projeto agora para frente, eu fiz prova para concurso público federal agora, em novembro, eu realizei um grande sonho, que era entrar na Universidade Federal da Bahia, e eu consegui, depois de muito adiar, eu disse, não, chegou a hora e eu cheguei. E tem ainda a minha fase, que eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, eu tenho pelo menos 10 anos na frente aí, que eu vou poder desfrutar disso. Né? Então, eu tenho planos para daqui 10 anos, daqui a 20 anos, quem sabe até daqui a 30 anos, porque a gente está cada vez vivendo mais, né? Então, eu ainda me acho como uma pessoa assim, de uns 40 anos, apesar de ter 60. Então, se a minha energia está assim, aos 60, então eu vou chegar aos 80 com a energia que eu estaria com os 60 de antigamente.
Então, eu vejo muitas mulheres trabalhando, eu não me vejo mais em casa, não me vejo parada, fazendo tricô. Aquela vovozinha de 60 anos, não sou avó ainda, mas se for, eu vou estar saindo, viajando, descendo de rapel com os meus netos, quem sabe, né? Uhum. Então, é aquela coisa, a perspectiva de vida está mudando. Então, a Sim. mulher hoje tem muito mais oportunidades. Eu vejo muitas mulheres da minha idade e começando uma faculdade nova. Hoje eu estava conversando com uma paciente de 60 anos que vai se aposentar, é professora, mas já está pensando em fazer um curso, outro curso superior e abrir uma nova, abrir uma nova possibilidade, uma nova carreira. Então, isso aí é a questão da visão, ponto de vista que tem que ser modificado. A gente completa, entra na menopausa, climatério, mas a gente não morre. Tem muita coisa aí que a gente pode fazer e ainda mais agora, já que nós temos essa experiência toda, é compartilhar essa experiência com outras pessoas, né? Então, é É, devolver para a sociedade o que a gente aprendeu, o que a gente viu, que veio, que tem muita coisa boa, né? ó, eu diria que a gente aprendeu e a gente tem que desaprender também, né, Jaque? Não, também, é vivendo e aprendendo, né? Sempre. A Regiane coloca do que você falou, é linda. Ó, Você obrigada. tem uma questão que a gente tem que também pontuar e trazer o conceito mesmo, né? De que a gente está falando da menopausa não como algo que limita a mulher, né? Não algo que impede, que bloqueie, que atrapalhe, né? Mas que ganha um outro entendimento na vida dessa pessoa. Tá? É uma outra situação que se apresenta e que, como tal, precisa ser conhecida, ajustada, né? Adequada e melhorada. Porque se você considerar a menopausa pelos sintomas que você está falando, realmente a gente não vai ter uma qualidade de vida. Então, é isso, não é algo incapacitante, né? É um momento da vida que a gente está criando outros conceitos, outros valores, outros pontos. Uhum. Já que já estamos na fase final, está acabando É. já, que Uhum. voa, né? Né? O que você mais quer pontuar e acrescentar aqui para a nossa conversa? Principalmente que as mulheres que estão chegando aí por volta dos 40 anos comecem a perceber o seu corpo. Se nota alguma coisa diferente, converse com seu ginecologista, procure melhorar a sua qualidade de vida, um nutricionista, faça atividade física, para que isso tenha um impacto muito pequeno na vida. Então, a prevenção é fundamental. É a gente se preparar para uma nova fase que não é pior, mas que pode ser também muito melhor do que a fase que a pessoa está vivendo, né? Principalmente para aquelas mulheres que sofrem com a menstruação. Então, é uma fase libertadora e que ela vai ter muito mais facilidade de exercer a sua profissão, porque ela vai estar livre de uma coisa que estava incomodando, que principalmente que é a menstruação. Então, não pensem que isso é uma fase ruim, é uma fase nova, diferente, que pode ser maravilhosa, com muitas descobertas, mas que pode ter, também precisa ser bem ajustada, avaliada, né, e melhorada a cada dia. A Vanusa nos diz parabéns, meninas. Obrigada, Beijo. Vanusa. Olha, Jaque, eu entendo que nessa fase descobertas existem, a gente precisa estar disposta, né, a conhecer, né, a aprender. E eu entendo que o primeiro ponto que a gente precisa cuidar é não tornar o nosso corpo um inimigo, né? Porque a gente tem essa ideia de que esse corpo está fazendo coisas que eu não quero que ele faça, ele não está sendo mais legal comigo, não é isso, né? Esse corpo está se transformando. Então, colocar isso no conceito de vamos criar um diálogo com o nosso corpo. Parece pouco isso, mas é olhar e sentir esse corpo, né? Como é que eu toco o meu corpo hoje, né? Como é que eu vejo? Eu estou diante do espelho, como é que eu me sinto olhando para esse corpo, né? Quando eu estou tomando um banho, como é que eu toco o meu corpo,
né? Como é que eu estabeleço uma comunicação com o meu corpo? Né? Como é que eu estou vivendo este corpo? Então, é muito importante que isso seja pontuado e colocado na forma de respeito, né? De autorrespeito, Uhum. de colocar isso de forma respeitosa mesmo, né? Eu não sei Sim. se vocês estão vendo, mas a Jaque parece que caiu aqui a conexão dela. Ele já está na fase final, poxa vida, está aqui fazendo só um círculo. Jaque, você está me ouvindo? Ou sim, Ah, tá, porque está fazendo só aquele loading aqui, eu não estou te aqui vendo. aqui o sinal também está fraco, acho que a internet também está caindo, viu? Ah, tá. Mas Você está me ouvindo? Então estou. tá bom. Eu entendo isso, né, Jaque, de colocar, de estabelecer uma relação amigável com o corpo. E aí a gente É, consegue caminhar juntos e fazendo, proporcionando bem-estar geral, né? exato, exato. Mais alguma questão que você queira colocar, Jaque? Eu acho que é isso, é se olhar com mais carinho, com mais cuidado, para que tenha uma vida cada dia melhor, né? Uhum, uhum. Então é isso. Jaque, mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação, disposição. É sempre uma troca muito gostosa e enriquecedora, viu? Obrigada, minha parceira. Eu que agradeço, obrigada a todos que participaram com a gente e que a gente possa fazer isso mais vezes também. Um beijo e fiquem com Deus. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu aqui ao vivo, né? Que participou do nosso encontro, que vai assistir depois o gravado. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre esse tema, tanto a Jaque como eu nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas. Mandem pautas, mandem temas para a gente conversar, que a gente vai ter sempre um grande prazer em atender, né, Jaque? Isso, estou aqui à disposição e se precisarem, podem mandar mensagem que a gente sempre vai estar em contato. Tá bom. Obrigada, até mais. E a Regiane coloca lindas, parabéns, perfeitas como sempre. Ai, a gente se acha, né, Jaque? Oh, com certeza. Então, um grande beijo a todos, uma boa noite, um bom descanso. E comigo a gente se vê na próxima live daqui a 15 dias. E com a Jaque a gente se encontra logo mais no próximo tema. Beijos no coração de todos e até uma